E Pedro lhe diz: que não tinha prata nem ouro, mas era a cura. E ele automaticamente recebeu a cura. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este paralítico, a este enfermo, a saúde, na presença de todos, como está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3:16. Se conhecem a história, sabem bem que o paralítico não acreditava muito que seria curado, nem sequer pedia isso. Ele pedia esmolas. Porém, a fé que esse homem recebeu não veio dos seus desejos, mas veio mediante a graça por meio de Jesus Cristo. Logo, o dom que nos leva a crer em Cristo e a ser salvos, a fé, é um presente do Senhor. Outra situação onde isso fica evidente é a presença dos apóstolos na sua incapacidade de encontrar a sua própria fé. É a percepção dos apóstolos na sua incapacidade de controlar a sua própria fé. Eles, apesar de estar ali com Jesus todos os dias, tinham também dificuldades de compreender. Só pela graça é que poderiam realmente ter essa fé que Deus lhe dava. E de forma que no capítulo 17 do Evangelho segundo Lucas, o autor narra o episódio onde os apóstolos perguntam a Jesus a respeito do perdão, após Jesus dizia que até 7 vezes o irmão arrependido pedisse-lhes perdão, eles deveriam perdoá-los. 70 vezes 7. A reação deles aumenta-nos a fé. Eles entenderam que o autor e consumador da fé é o próprio Cristo. Isto quer dizer que não temos nenhum papel nisso? De jeito nenhum. Nós não só temos uma responsabilidade em zelar e alimentar a nossa fé, como somos a ferramenta para abrir as portas da fé para outros homens. É assim. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Está em Romanos, no capítulo 10, versículo 17. A pregação vem de ouvir a palavra de Deus. Ninguém chega à fé em Cristo sem antes ouvir o Evangelho e a sua palavra. Portanto, hoje temos 2 papéis importantes em relação à fé: ouvir a palavra e proclamar a palavra. Ora, vamos lá ver em questão de ouvir a palavra. Pois, ouvir diz respeito à nossa comunhão e à nossa intimidade com Cristo. Para termos uma fé perseverante e saudável, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Se a fé é um dom de Deus, a plenitude e o enchimento do Espírito são responsabilidade do cristão. Portanto, a fé é o motivo de desejarmos a palavra de Deus e a palavra de Deus é o que sustenta a nossa fé. É impossível ter fé e não desejar conhecer a Deus. Devemos proclamar o Evangelho constantemente para nós mesmos. Proclamar a palavra, se temos a responsabilidade de ter intimidade com Deus para teres uma fé saudável, o facto da fé vir pelo ouvir nos dá a grande responsabilidade de espalhar as boas novas. Uma pessoa jamais chegará à fé sem ouvir a palavra, e é por isso que todo cristão é chamado a proclamar o Evangelho, ainda que não exista nenhuma garantia de que os ouvintes chegarão à fé
nosso dever é apresentar a oportunidade para eles, porque a fé lhes vem através do Espírito Santo e Deus é que vai fazer o trabalho de lhes dar a fé. Nós damos a palavra e Deus lhe vai dar a fé, que se superará com o seu Espírito Santo em cada um deles. Portanto, ainda que a fé seja um dom, um presente de Deus, nós ainda assim temos uma grande responsabilidade a de seguir ouvindo a palavra e a proclamando. Essa é uma das formas de vermos a evidência de que a nossa fé é verdadeira. Ela precisa refletir no ouvir e no proclamar. A fé e as obras. Claro, uma fé sem obras é morta. Falamos que o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Mas qual o papel das obras, então? Por muitos séculos, mesmo após a ressurreição de Cristo, a Igreja, instituição, não o corpo de Cristo, pregou a necessidade de obras para a salvação. Foi uma das doutrinas mais confrontadas por Lutero na Reforma Protestante, como está em Romanos capítulo 1, 17, o justo viverá pela fé. Ora, portanto, não deixe de conhecer também as outras principais doutrinas e a reforma que deu quando foi da reforma de Lutero, que renunciou ao Papa e ao clero, e aí começou uma igreja luterana protestante. As obras são então uma consequência da fé e da regeneração que recebemos por meio de Cristo Jesus, de forma que a fé sem obras está morta, como está em Tiago, capítulo 2, versículo 26. A fé é o que nos possibilita crer, conhecer e especialmente obedecer a Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 11, o autor descreve a fé. Em todos eles veremos como a fé levou uma atitude enorme a todos esses heróis que seguiram a Cristo e que foram apóstolos e discípulos de Jesus. A obra comprovou a veracidade e o valor da fé daqueles homens. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Além de nos capacitar a obedecer a Deus e fazer boas obras, a fé nos traz outros benefícios práticos. Vamos conhecê-los. Embora o fim da nossa fé seja a nossa salvação, a fé verdadeira e consumada em nossos corações gera outros benefícios necessários para a vida cristã. Confiança e alegria em meio da tribulação, como está em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. A fé nos capacita a nos alegrarmos em meio ao sofrimento, sabendo que somos aprimorados e que a nossa esperança está na vida por vir, no relacionamento com Jesus, com Deus, que está em Hebreus 11, 27, em 1 Pedro 1, 7 a 8. Pela fé podemos nos achegar a Deus. Não existe relacionamento íntimo com o Senhor, com Deus, sem fé, e nem fé sem um relacionamento verdadeiro com Deus. Conhecer e viver a vontade de Deus, também a obediência, que está em Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 ao 29. Pela fé, todos os heróis descritos em Hebreus ouviram a voz do Senhor e puderam obedecê-lo, agradar a Deus, como está em Hebreus 11, 6. Afinal, sem crer no Senhor e na obra redentora de Cristo, é impossível agradar e obedecer e servir a Deus. Vencer o mundo, como está em 1 João 5, 1 a 21, por meio da fé, por meio da fé que o cristão vence a inimizade do mundo e suporta as tentações e o poder do pecado. É também como as respostas das nossas orações, como está em Mateus 21, 22, Jesus diz que as nossas orações feitas com fé serão atendidas. É claro que a oração feita de fato com fé está alinhada à vontade de Deus. Claro,
apesar de tudo, Deus fará a sua vontade, mas que só com fé poderemos ter a resposta às nossas orações. A doação, como está em Romanos 8, 6, 8, por meio da fé, o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Sem fé não há doação. O privilégio maior de toda a redenção é não sermos apenas servos, mas filhos de Deus. A fé é importante. É uma exclusividade do cristão. Ora, se a fé é uma certeza, se ela é um presente de Deus e se o fim dela é a nossa salvação, tem-se por certo que ela é uma exclusividade. Não por serem eles mais especiais, mas por terem ouvido e crido na palavra de Deus. O presente da fé é a graça, a salvação. Portanto, é impossível que uma pessoa receba esse dom e não se torne um seguidor de Jesus Cristo. Portanto, jamais nos esqueçamos do valor da nossa fé e da única fonte possível para obtê-la, a palavra de Deus. E é assim que nos vem mais e mais a nossa fé e se torna uma fé sólida. Mais e mais conhecemos a Deus através da sua palavra. E através da sua palavra nos fala através do seu Espírito Santo. E através desta intimidade íntima com Jesus, se revela a nós das maneiras diferentes, consoante Ele decidir a cada um de uma forma única. E com o nosso sentir, com o nosso ver, o nosso ouvir espiritual, nós sentimos a certeza de que Deus existe e está conosco. É a reflexão que vos deixo para hoje e um abraço e até amanhã, se Deus quiser.